Bom, queridos, vamos aí, coloca a imagem do garotinho, achei bonitinho, bonitinho, o menininho, rapaz. O professor vai provocar, falar assim, as armas que matam pessoas. Aí eu disse para ele, então, meu lápis é que fez eu tirar notas ruins, porque se as armas é que matam, não é quem atirou, então não foi eu que tirei nota ruim, foi meu lápis, a responsabilidade é dele. Eu gostei, é uma boa provocação, é uma boa analogia. Porque, gente, eu não sou favorável, já falei aqui, né, acho que vocês não estavam quando eu falei, eu morei muito tempo isolado, fora da cidade. Quando eu fui missionário fora dos centros urbanos. Zona rural mesmo. Na zona rural, lá de Rondônia. E tinha muito, na época, tinha muito, como é que chama? Cara que andava armado, justiceiro, essas coisas. Eu não tinha arma em casa. Não tinha arma em casa. Sempre fui um pacifista convicto. Mas eu tenho visto, e depois que eu comecei a ler mais as escrituras, eu tenho percebido que há uma permissão, sim, para uma arma no uso de defesa. Parece que a Bíblia isso coloca. Eu estou confessando aqui uma luta que eu tive. Um pacifista convicto não aceitava. Hoje não tem mais como eu dizer que não, cara. Sim. Eu acho que até biblicamente você tem que se defender a sua família, não concorda? Sim. Eu acredito que nós temos aí uma virada do século, eu acredito que século XVII, XVIII, você vai ter, eu acho que a influência do romantismo também dentro do cristianismo. E nós temos um cristianismo bem romântico. E se você for ver o cristianismo e que nós entendemos, né, que Cristo está revelado na Bíblia desde Gênesis ao Apocalipse, era um cristianismo bem sangrento, tinha batalhas, as pessoas lutavam, as pessoas defendiam causas, inclusive pegando em armas, mas lógico, nós entendemos que hoje nós temos outras armas, mas nessa perspectiva dessa discussão, eu acredito que tem muitas outras discussões embutidas e que uma delas é o que nós estávamos conversando, a perda da ética individual, ou seja, o sujeito é responsável pela sua ação. E hoje está sendo substituída a ética individual, está sendo substituída pela ética coletivista. Ou seja, o problema é essa sociedade, é o sistema capitalista, corrupto, opressor, são os outros sistemas de opressão que estão levando as pessoas a serem assim. E aí isso leva também, por consequência, as pessoas a acreditar que uma pessoa não consegue gerir a posse de uma arma como se ela fosse diferente de uma faca ou de um carro. Se você usar uma faca como arma ou um carro como arma, nós teremos o mesmo efeito. E aí sim, a ética terá que ser a responsabilização do sujeito. Ou seja, nós não temos um agravo de arma de fogo, crimes com arma de fogo. Se você comparar com armas brancas, você vai ter crimes tanto maiores quanto de arma de fogo. O problema está no nome, né, Gustavo? A própria figura, né, do garotinho ali, ele é muito claro com relação a isso, né? Quando ele responde ao professor, ele diz, então não foi eu que tirou uma nota ruim, foi a caneta que provocou Transfere, ela. né? Então a transferência de responsabilidade está aí, né? Então o que mata não são as armas, o que mata são as pessoas e o porquê que se faz isso, né? Um exemplo que o doutor já citou com relação ao trânsito. O trânsito é caótico do jeito que é, não pela falta de tecnologia de carros, às vezes até não por sinalizações, né, que tem lugares que é muito complicado, mas em outros a sinalização de trânsito é muito boa, mas mesmo assim a agressividade do trânsito ela está no motorista, ela está no banco do motorista. Então, pensando nisso e a responsabilidade que o motorista tem, vá também para a arma, né? Eu também era bem pacifista nesse sentido de arma, não entendi. Até que eu fui pensar nessa questão da posse, né, que é a arma para dentro de casa, entender o seguinte, bom, a pessoa, já que tem, porque a sociedade, uma parte dela tem escondido, tem de forma clandestina, né? Arma raspada. E a coisa vai acontecendo. Mas o cidadão que quer realmente homologar o seu pedido, quer dizer, ele quer ir via Polícia Federal, e fazer o curso, e fazer o pagamento, e comprar uma arma, é um exercício de responsabilidade, quer dizer, eu assino pelo aquilo que eu estou me habilitando, eu tenho uma arma dentro de casa, eu posso defender o meu território familiar. Exato. Então, quer dizer, mas ele também responderá por isso, porque a clandestinidade é você querer fazer o que quiser sem responder por isso. Então, essa coisa coletiva, ela não tem dado certo e a gente tem que ir para o indivíduo mesmo. Entender que as ações dos indivíduos, elas formam um comportamento social, né?
E um aluno do Carisma, eu estava dando aula, ele mostrou, né? E óbvio que era um texto que eu já tinha lido, mas não tinha lido com essa atenção. Acontece isso, né? A gente às vezes lê texto na Bíblia que a pessoa mostra para a gente e fala, gente, como é que eu já li e não percebi? Estava falando sobre essa questão do não matarás, lá de Êxodo 20, né? Que no Decálogo diz, não matarás. Mas, pelo que eu já ouvi de alguns estudiosos, o não matarás lá tem muito mais uma perspectiva de não assassinarás do que não matar. Porque você pode matar, por exemplo... E tinha previsão da lei nesse sentido, né? Se na defesa de uma casa, aquele que invadisse ou tivesse uma situação de perigo, ele fosse morto, quem matou, quer dizer, ele não assassinou. Ele não teve o dolo de fazer... Ele estava em defesa, legítima defesa. Uma legítima defesa, em um outro motivo. E o aluno mostrou esse texto, é engraçado, eu falei, gente, é mesmo. E em Êxodo 20, você tem o não assassinarás, que é não matarás. Êxodo 22, versículo 2, tem essa descrição que o pastor Gustavo colocou. Na hora que eu li, eu falei, gente, não é que é mesmo? Ela estava descrevendo essa situação. Se uma pessoa está na sua casa e entrar e tudo, e nesse processo de defesa matar, a pessoa não será condenada. Eu falei, gente, nunca tinha visto. Eu acho que também um outro contraponto é que nós precisamos também educar a nossa sociedade para essa possibilidade. Se você tem curso, por exemplo, de trânsito, de tempo em tempo você tem que ter uma reciclagem, e que a sociedade precisa conversar sobre isso, quer dizer, não é só ir lá e dizer, olha, pode, né? Que haja instrução, que haja muita educação com relação a isso, mas que a possibilidade é real e que o indivíduo vai responder por isso. E é melhor que seja assim do que essa coisa coletiva, porque quem está fazendo na clandestinidade está fazendo, não vai deixar de fazer, é bem melhor. Coletivamente, você acha, Misael, como psicólogo, também dentro da psicologia tem a psicologia social, né, que é um dos ramos de pesquisa, né? Que a ideia que muitos que defendem a posse de armas diz o seguinte, havendo a possibilidade de posse de armas, o marginal, o delinquente, como ele não sabe se numa determinada residência há ou não armas, ele vai pensar duas vezes em cometer o delito. Você entende que socialmente existe essa mudança na psique? Se existe uma... Estou quase entrando aqui em Durkheim, né, de consciência coletiva, né? O que você acha? Então, eu acredito que, como eu falei, tem muito mais discussões embutidas nessa perspectiva, porque você vai ver, igual ele falou, o meu professor liberal. De onde que vem essa filosofia liberal? Se você for ver, a escola de Frankfurt, ela começa a estudar maciçamente as questões sociais e como os eventos sociais vão interferir no sujeito, na perspectiva do sujeito, mas ela e aí eu acho que pode ver no História da Filosofia do Giovanni Reale, se não me engano, volume 6 ou volume 7, de Nietzsche à Escola de Frankfurt. E aí, na Escola de Frankfurt, ela já tem uma visão política comunista. E o comunismo é o poder total do Estado. Então, ela não vai influenciar os seus indivíduos a terem armas, porque isso implicará num poder do povo contra o Estado que tem que ser absoluto. O Estado é absoluto no comunismo, para que ele, então, possa fazer a sua economia socialista. Então, ele é absoluto, ele detém todo o poder de arma, de fogo, ele detém todo o poder econômico, ou seja, você não tem nada, você tem que dar tudo para mim, para que eu possa dividir igualmente para vocês. E caso alguém não aceite, eu mato, porque agora eu tenho um poder também da arma. Então, essa discussão do armamento ou de desarmamento, você vai ver que está ligado às visões políticas também de fundo socialista, comunista, você está falando ou de fundo capitalista. A Venezuela é mais ou menos isso que Não, aconteceu, e você vai ver, uma ONG, inclusive brasileira, anterior à tomada do Maduro, dessa forma totalitarista que houve na Venezuela, foi o quê? O desarmamento da população. Desarmamento da população, aí, em decorrência, foi o Estado tomar conta absoluta. O interessante é isso. E sem poder de contrapor. Sim. Porque agora eles detêm todo o poder de fogo. Como é que você... Ele e as milícias dele. Justamente. E o duro é isso, né? Porque nós três somos da área de ciências humanas, né? Teologia, psicologia, até história. Mas todo mundo aí de casa que fez ciências humanas
deve estar muito atento a isso, a fazer uma rememoração, porque você citou a Escola de Frankfurt, mas a gente acabou ouvindo, sabe, Adorno, Horkheim, Marcuse, são autores que as universidades, as faculdades falavam antes assim de maneira hegemônica, como se fosse a única leitura da realidade. E formou uma geração de pacifistas, entenda, de desarmamentistas com a melhor das intenções. Eu não critico que essas pessoas são desarmamentistas hoje, porque foram formadas para serem. Mas é importante o que a gente está conversando aqui agora, para trazer luz sobre essa perspectiva do Estado totalitário, contra o direito do indivíduo de defender a sua família, de se defender, inclusive, contra o próprio Estado, né? Justamente. Olha o que está acontecendo. Gente, o STF, a população fica assim, meu Deus, como é que 11 pessoas tomam decisões que a gente julga completamente injustas? Que impotência é essa da população? Então, e aí você vai ver que essa discussão da arma é só a ponta do iceberg. A discussão da arma, ela já está falando sobre todo esse pensamento. Eu marco aqui, né? A Escola de Frankfurt é um paradigma na maneira de pensar a realidade e as relações humanas. Por isso que você vai ver a teoria sócio-histórica nasce da Escola de Frankfurt. Nós nunca tínhamos pensado antigamente, olha, como o indivíduo é manipulado pela sociedade, como a sociedade leva as pessoas a fazerem alguma coisa, a marginalizar. Aí, se você for ver 50 anos atrás, nós tínhamos uma visão, inclusive a visão socioeconômica é muito forte na Escola de Frankfurt. Não, olha, desigualdade social gera violência. Então, isso, inclusive, agora é marginalizar a pobreza. Então, todo pobre vai ter tendência a ser violento. E tem direito de ser marginal. E quase como por consequência. Mas se você for ver há 60, 80 anos atrás, o Brasil era um país pobre. Qual era o nível de violência? Há 100 anos atrás. Muito menor do que hoje. Muito menor. E aí você levanta os mitos, por exemplo, volto a dizer da vereadora Marielle. Por que toda essa comoção com a Marielle? É porque toda essa visão que foi implementada é a mídia de esquerda, é a mídia que segue toda essa ideologia da Escola de Frankfurt, do marxismo cultural, que tenta levantar esses ícones das camadas populares, mas não da camada popular. Olha, o número de mulheres negras, homossexuais que morreram, mas que não são endeusadas como a Marielle é imenso. Mas por quê? Porque não eram defensoras dessas causas, de aborto, de coisas do tipo. Eu sei de uma policial militar homossexual que morreu também. A esquerda não falou nada. Por quê? Porque era policial militar. Era você entende? Das forças de segurança. É terrível. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.